aí pessoal, tudo bom? Hoje eu volto aqui depois de um tempinho sem vídeos para iniciar uma nova série. Dois recadinhos antes de começar. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu peço que você por gentileza se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo IGTV, eu peço que por gentileza você marque pessoas nessa publicação. Vamos lá então. A série que eu vou dar início hoje é uma série sobre a carreira de professor universitário. Eu resolvi iniciar ela, pois na minha avaliação, a universidade pública no Brasil vem sendo nos últimos anos vilipendiada, seja mediante corte de recursos, o que não é algo só de agora, mas sobretudo nesses últimos anos, pelos ataques que vêm inclusive do governo federal, aquele que deveria, na minha avaliação, proteger a universidade e fazer com que ela melhorasse, né? Com isso, o que acontece? Muitas pessoas passam a enxergar os servidores públicos federais, os professores, técnicos administrativos, todo mundo está na universidade, como parasitas, né? Aqueles que trabalham pouco e sugam muito, né? Eu faço parte do corpo docente de uma universidade e discordo frontalmente dessa avaliação. Para mim, a universidade é um elemento de fundamental importância não só para o desenvolvimento econômico e social de um país. A universidade é um elemento fundamental para a evolução civilizatória de uma nação. Eu reconheço, né, que, digamos assim, há muitas vezes dificuldade de diálogo da universidade com uma população mais ampla, né? Muitas vezes muita gente não sabe o que se faz numa universidade, como é que se entra numa universidade. Eu já tive casos, por exemplo, de levar colegas que não sabiam o que era a universidade. Um dia que eu levei eles à universidade, eles ficaram, nossa, tem tudo isso aqui, enfim. Há um desconhecimento e eu acho que essa relação precisa ser aprofundada, né, para que as pessoas que não conhecem, mas que pagam o funcionamento da universidade mediante os impostos, saibam da importância da universidade para um país, né? Então, por isso que eu resolvi tentar dar alguma contribuição para isso e fazer essa série. A ideia aqui é mostrar o que faz um professor universitário e qual que é a sua contribuição para a sociedade de forma geral, né? Para tentar ser o mais claro possível, eu vou conduzir essa série mediante a minha experiência de 11 anos no magistério superior. Em comparação a outros colegas mais experientes, é uma carreira. Eu estou faz pouco tempo, né, nessa carreira, mas eu penso que esse pouco tempo já me permite ter uma noção ampla do que é a universidade e de qual é o seu potencial. Então vamos lá. Como é que eu ingressei na carreira de professor universitário? O ingresso na carreira de professor universitário se dá mediante um concurso de provas e títulos, né? Um concurso como esse, ele é deflagrado com a publicação de um edital que, em linhas gerais, estabelece as regras para a participação nesse tipo de certame. Todo mundo pode ser professor numa universidade? Aqui é importante, eu acho, fazer uma distinção entre a inscrição no concurso e a tomada de posse do cargo. Existem entendimentos já, né, na jurisprudência que dizem que para você se inscrever no concurso, você não precisa apresentar todos os documentos necessários para tomar posse. Então, basicamente, se você se inscreve, você pode fazer a prova, mas quando chegar a hora de tomar posse, aí sim você tem que ter todos os documentos necessários. O que é importante destacar aqui é que num concurso para ingresso no Serviço Público Federal, ele é feito mediante um concurso, provas tanto escritas quanto didáticas, no caso dos professores universitários, mas também na avaliação do currículo dos candidatos, né? Então, o candidato ou a candidata vai ser avaliado mediante provas, mas também mediante o seu currículo, né? Se ele tem determinadas titulações, por exemplo, graduação, mestrado, doutorado, etc. Muitas vezes o que vai acontecer, então, se você não tem a titulação específica, você não vai pontuar na análise do currículo, né? E aí o que pode provavelmente acontecer é ou você ser desclassificado porque não atingiu uma nota mínima na avaliação do currículo, né? Ou ficar muito atrás dos candidatos ou das candidatas que têm essa titulação e apresentaram na análise do currículo, né? Já para tomar posse do cargo, você tem outros requisitos necessários, né?
alguns deles apontados no edital, né? Mas que não vão ser o foco de hoje desse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o concurso público em si. Um concurso público para docente, na maioria das vezes, ele é composto de pelo menos 3 etapas, né? Você tem uma prova escrita sobre a área do concurso. No meu caso, a área do concurso era Relações Internacionais, então o edital estabelecia uma bibliografia mínima e as candidatas e os candidatos inscritos tinham que estudar essa bibliografia e pontos específicos que foram elaborados a partir da bibliografia e foram apresentados no edital quando o edital foi publicado, né? No dia da prova escrita, normalmente se sorteiam 2 pontos. Um primeiro ponto é para a prova escrita. Então você vai lá, chega na prova escrita, eles vão sortear 2 pontos. O primeiro ponto você vai ter que desenvolver para ser avaliado na prova escrita. Então você vai lá, sorteia o ponto, você vai ter 1 hora, 2 no máximo para pesquisar sobre o tema, aí você volta e faz a prova. É importante destacar aqui que não é porque a prova é de consulta que ela é mais fácil. Muitas vezes esses temas são bastante amplos e apenas um livro não vai dar conta de cobrir todo o tema. O segundo ponto sorteado aí é para a prova didática. Essa prova didática depende da universidade, mas normalmente ela acontece 24 horas depois da prova escrita. Então, se sorteia um ponto e aí a partir desse ponto você tem que elaborar uma aula que vai ser avaliada pela banca examinadora, né? Então, essa banca examinadora vai avaliar, por exemplo, a clareza, a capacidade de síntese, se você ficou dentro do tempo estabelecido para a aula. Enfim, vão ter critérios que vão variar de edital para edital. Por fim, aí a prova de títulos. É quando se avalia o currículo das candidatas e dos candidatos e essa avaliação é feita mediante critérios também estabelecidos pelo edital. Então, por exemplo, se você tem mestrado, você ganha tantos pontos. Se você tem doutorado, você ganha outros tantos pontos. Se você publicou artigo, você vai ganhar mais pontos e assim vai. A candidata ou o candidato vencedor é aquele, então, que vai ter mais pontos na somatória das 3 provas, né? Então, pode acontecer, por exemplo, de uma candidata ir mal na prova escrita, mas se recuperar na prova didática e na prova de títulos, né? É comum também você encontrar concursos em que tem etapas eliminatórias. Por exemplo, você faz a prova escrita. Se você não atinge uma nota de corte, você já é eliminado. Você não faz as demais provas do concurso. Eu passei por essas 3 etapas, mas sei que existem concursos em outras universidades que têm outras etapas, né? Como, por exemplo, análise de projeto de pesquisa que o candidato tem que apresentar. No entanto, o que eu queria destacar aqui é que um concurso desse porte é algo de uma amplitude muito grande e um candidato competitivo, uma candidata competitiva, tem que estar minimamente preparado. E a questão aqui é que essa preparação não se resume, na minha avaliação, a você se enfurnar no seu quarto, sei lá, por 3, 4 meses, ler toda a bibliografia e preparar todos os pontos do concurso, né? Na minha avaliação, isso envolve anos de preparação, pois há necessidade aqui de você construir um currículo competitivo, com titulações mínimas que o edital valoriza, né? Então, por exemplo, um edital que diz, olha, você tem que ter pelo menos o mestrado ou pelo menos o doutorado, isso implica que você, ao longo de alguns anos, precisou construir esse currículo com graduação, mestrado e doutorado. Então aqui é só fazer conta, né? Vamos supor aqui, ó, você faz 4 anos de uma graduação, 2 anos pelo menos de um mestrado e mais 4 anos de doutorado, você tem aí pelo menos 10 anos para preparar um currículo que vai ser competitivo num concurso como esse. Bom, é isso por hoje. Para o próximo vídeo eu espero contar também com contribuições de vocês, com dúvidas que vocês porventura tenham sobre a carreira de professor federal. Deixem aqui nos comentários temas que vocês gostariam de falar. Quer saber o que é doutorado? Ou o que acontece depois que você toma posse? Enfim, aí a gente vai junto preparar os próximos roteiros. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.